Seja bem-vinda, Suzete. Obrigada. Boa tarde. Bom, pessoal, vamos lá. Sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos falar de um tema que é carboidrato. Seja bem-vinda também, Andreia, que é algo que muitas vezes nós temos muita dúvida e muito temor. Na verdade, é um medo do tal do carboidrato que eu vou te falar, viu? Então, nós precisamos entender o que que é o carboidrato e qual que é o papel dele no nosso corpo, tá? Então, vamos lá. O carboidrato, ele tem o papel de nos fornecer energia, tá? E nós temos vários tipos de carboidrato. Então, nós temos o carboidrato simples, tá? O que que é um carboidrato simples? Ele é um carboidrato que ele é de rápida absorção, tá? Ele vai te fornecer uma energia imediata, tá bom? Então, ele é ruim? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Como assim? Então, nós temos carboidratos simples, que não são bons, e outros que podem ser utilizados em alguns momentos, tá bom? Então, vamos lá. O que que é um carboidrato simples? Açúcar é um carboidrato simples. É um carboidrato bom para o nosso corpo? Tem algum benefício? Tá, então o mel é um carboidrato simples, o açúcar é um carboidrato simples, tá? Então ele é de rápida absorção. Rapadura é um carboidrato simples, tá bom? Mas aí, pensando na rapadura, nós já temos o quê? A rapadura ela tem ferro e cálcio. Opa, peraí, então ela já tem dois minerais aí que são interessantes. Talvez para eu utilizar em uma corrida de mais de uma hora de duração, onde eu preciso repor essa minha energia, é interessante, tá? Vocês percebem? Então, o carboidrato simples, anota aí, ele é de rápida absorção. Seu corpo absorve de uma vez. Anotaram? Tá? Nós temos também nós precisamos entender o que são fontes de carboidrato. Então, nós temos o carboidrato simples, nós temos o carboidrato que é complexo. Esse carboidrato complexo, ele é um carboidrato de mais difícil digestibilidade. Então, ele é absorvido no nosso corpo aos poucos. Então, ele vai fornecendo energia aos poucos para a gente. Então, você acaba tendo uma saciedade maior. Tá? Então, eles são absorvidos aos poucos. Então, por exemplo, uma mandioca, um milho, aveia, tá? Quanto mais fibra, mais o seu corpo vai demorar para absorver, tá bom? Então, uma batata, uma mandioca, um milho, um cará, são carboidratos complexos. E o que que é o carboidrato simples? O açúcar, a rapadura, o mel, a fruta. A fruta é um excelente carboidrato. Ele é de mais rápida absorção. Então, como ele é de mais rápida absorção, o que que vai acontecer? Logo você está com fome novamente, tá? Então, é muito importante o papel do carboidrato para a gente, porque ele vai nos fornecer o quê? Energia. Então, se você vai treinar e você quer uma energia mais imediata, você vai comer uma banana, você vai comer uma melancia. Se você quer algo
que vai demorar mais para ser absorvido, você vai mais num carboidrato complexo. Agora, isso daqui é importante, gente, e isso faz toda a diferença. Primeiro, nós precisamos entender quais alimentos são do grupo do carboidrato, porque eu vejo que muitas pessoas têm muita dúvida sobre isso. Então, fruta é carboidrato, salada crua é carboidrato, tá? Então, por exemplo, as fibras também são um tipo de carboidrato. Hum. Tá? Então, como eu falei, aveia é carboidrato, psyllium é carboidrato, alface é carboidrato, tomate é carboidrato, cenoura é carboidrato. As folhas em si são carboidratos, tá? Tatiana, por que que a vaquinha vai lá e come? O pasto engorda e a gente come salada e não engorda. Porque nós não temos a celulase, que é a enzima que degrada a celulose. Então, acaba que as folhas servem para a gente só como fibra. E fibra é um tipo de carboidrato, tá bom? Qual que é o papel da fibra? Controlar colesterol, controlar a glicemia, ajudar no trânsito intestinal, deixar as fezes mais macias, tá? Então, a fibra, ela é muito importante e ela é um tipo de carboidrato. Tá ficando claro, pessoal? Tá, né? Tá, agora vamos lá. Então, salada é carboidrato, fruta é carboidrato, batata, cará, inhame, mandioca, tudo isso é carboidrato. Macarrão, arroz, tá? Então, por exemplo, um arroz integral é um carboidrato complexo, porque ele tem bastante fibra. Ele tem a mesma quantidade de calorias que o arroz comum, mas ele tem mais fibras, tá? Então, a digestibilidade dele é um pouco mais lenta. Tatiana, eu não gosto de arroz integral. Tem que comer arroz integral? Não, porque não vale só o alimento específico, e sim tudo aquilo que está compondo aquela refeição. Então, o carboidrato vai me fornecer energia, tá bom? Mas eu não recomendo consumir o carboidrato puro. Por quê? Aí vamos lá. Olha que interessante. Para você queimar gordura, você precisa de quê? Carboidrato. Sem o carboidrato, você não queima gordura. Você não entra na lipólise, que é a queima de gordura, tá? Então, você precisa do carboidrato para queimar gordura. Porém, você não pode ter muito carboidrato. Quando você consome o carboidrato sozinho, o carboidrato puro, o que que acontece? Seu corpo vai produzir insulina. A insulina é um hormônio que é anabólico. O que que é um hormônio anabólico? É um hormônio de construção. Ou ele vai construir gordura, ou ele vai construir massa magra. Então, se você está consumindo carboidrato e está fazendo atividade física, você vai formar músculo. Se você está consumindo carboidrato mais do que você precisa e você não está fazendo atividade física, você vai pegar esse carboidrato e vai transferir ele, vai transformar ele em quê? Em gordura, tá? Nós temos os carboidratos ruins, que são os industrializados, que é o do suco, que é o carboidrato da bolacha recheada, que é o carboidrato do sorvete, que é o carboidrato dos produtos, né, do doce, da bala, do chocolate, tá? Então, esses, da bolachinha de água e sal, da bolachinha Clube Social, da bolachinha Nesfit, tá? Então, nós precisamos ter isso em mente. Agora, como que eu vou consumir esse carboidrato? Então, vamos lá, por exemplo, quer ver um outro carboidrato simples? O pão, a tapioca, carboidrato simples, de absorção rápida. Pão francês, por exemplo. Carboidrato simples. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Como que eu vou consumir o carboidrato? Primeiro, todo carboidrato que eu for cozinhar, eu sempre vou deixá-lo mais al dente. Quanto mais você cozinha o carboidrato, mais seu corpo vai produzir insulina. Mais favorece aumentar na região abdominal. Mais favorece acumular na forma de gordura. Então, primeira dica: todo carboidrato que eu for
aquecer, que eu for cozinhar, eu vou deixar ele o quê? Mais al dente, ou seja, cozinhar menos. Segundo, eu vou guardar ele na geladeira. Por quê? Porque aí você vai dobrar a quantidade de amido resistente. Então, por exemplo, você cozinhou o arroz. Se você ele deixa mais al dente, você tem aquela quantidade de amido. Se você cozinha mais, você vai ter mais amido. Aquele amido vai ser mais digerido pelo seu corpo. Por isso a gente deixa esse carboidrato mais al dente. E se você guarda na geladeira, que vai acontecer? Esse amido vai ser menos digerido pelo seu corpo. E aí seu corpo vai produzir o quê? Menos insulina. Então, a insulina é boa? Ela é boa. Para todo mundo? Não, depende. Então, se eu quero melhorar a massa magra, a insulina vai ser boa. Se eu entro na bolacha recheada, no chocolate, no sorvete, a insulina vai ser ruim. Se eu como de forma saudável, mas eu como mais do que eu preciso, a insulina vai dar ruim também. Por quê? Porque esse excesso de carboidrato vai ser transformado em gordura. Então, o carboidrato, ele é bom. Sem o carboidrato, eu não vou ter energia. Sem o carboidrato, eu vou perder massa muscular. Mas eu preciso saber como consumir esse carboidrato. E como que eu consumo esse carboidrato? Primeiro, escolhendo os carboidratos simples, que são bons, como a fruta, por exemplo. Segundo, dando prioridade para os carboidratos complexos. Kabuchá, batata, cará, inhame, mandioca. Terceiro, consumindo as fibras, que vão me ajudar o quê? No controle da glicemia. Então, se me ajuda no controle da glicemia, eu não vou ter pico o quê? De insulina. Então, essa insulina vai ser liberada aos poucos, que é como ela deve ser. Então, o problema não é a insulina. Anota aí, o problema não é a insulina. O problema é o pico de insulina. Eu preciso que essa insulina seja liberada aos poucos no meu corpo, tá? E aí, para isso, eu preciso o quê? Fazer boas escolhas dos carboidratos, ter carboidratos com fibras, deixar esse carboidrato mais al dente, guardar na geladeira e associá-lo a uma proteína. Ou seja, eu vou comer um pão, eu vou comer junto o ovo. Tatiana, mas eu gosto de comer o pão com um pouquinho de manteiga. O que que você vai fazer? Come primeiro o ovo, depois você come o pão, tá bom? Eu nunca vou começar pela fruta. Eu vou comer o ovo, depois eu como a fruta. Ou eu vou comer a fruta junto com a castanha. Ou eu vou comer a fruta junto com o queijo. Lembrando que queijo, iogurte, leite também tem carboidrato. E eles têm mais carboidrato do que proteína, inclusive. Então, o que que é a lactose? É o açúcar do leite. Por que que eu sempre falo nada de queijo light, nada de leite desnatado, nada de iogurte light? Por quê? Se você tira a gordura dele, você vai concentrar o açúcar, que é a lactose. E aí você não vai ter o quê? Saciedade. Isso favorece você comer mais. Segundo ponto, a vitamina D é absorvida na presença da gordura. Se eu tiro a gordura, eu não absorvo vitamina D. E se eu não absorvo vitamina D, eu não absorvo cálcio. Por isso que a lactose acaba sendo mais inflamatória, porque você vai concentrar ela. Quem é que eu tenho 43 anos. Não sei a idade de vocês, tá? Mas vocês lembram que antigamente não existia muito esse negócio de lactose? Porque não tinha muito esse negócio de desnatado. Isso veio com o tempo, não é verdade? De um tempo para cá. Não existia muito isso. Então a gente acabou concentrando mais o quê? O açúcar do leite. O açúcar, tá? Então, tá ficando claro, pessoal, para vocês? Então, eu preciso
entender como eu vou equilibrar. Para quê? Para não ter pico de insulina. Então, o grande problema não é a insulina. O grande problema é o pico da insulina. E para eu não ter esse pico da insulina, eu preciso ter o quê? Fibra. Eu preciso ter o quê? Carboidratos complexos. Então, por exemplo, se eu vou comer uma maçã, a própria casca da maçã já é rica em quê? Em fibra, que é rica em antioxidantes. Fibra, a maçã tem água, ela não tem só o carboidrato, ela tem vitaminas e minerais. Mas, como ela é carboidrato, o que que eu vou fazer? Eu não vou consumir elas pura, eu vou comer ela com a castanha. Então, eu como primeiro a castanha, depois eu como a maçã. Eu vou comer ela com iogurte, eu posso picar ela no iogurte. Ou eu posso tomar primeiro o iogurte. Eu vou comer ela com uma fatia de queijo. Mas aí eu vou comer primeiro o queijo. Então, não existe esse negócio de comer primeiro a fruta. A fruta, ela é o que? A sobremesa. Por que que não tem problema eu comer o arroz branco? Porque ali no almoço não tem só o arroz branco. O que que tem ali no almoço? Tem o feijão, tem a carne, tem a salada. Então, o que vale é a refeição como um todo. Então, ali está o pão com ovo, por exemplo. Não vou comer o pão puro, eu não vou comer a tapioca pura. E aí, já que eu estou comendo o pão francês que não tem fibra, ou a tapioca que não tem nada de fibra, o que que eu vou fazer? Eu não vou comer ele com queijo, porque só o queijo não vai me dar a quantidade de proteína que eu preciso. Porque lembra, leite, queijo, iogurte, apesar de estarem no grupo da proteína, tem mais carboidrato que proteína, principalmente os lights. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei aqui, que eu queria pontuar com vocês. Tá? Então, assim, outra coisa que eu acho importante nós colocarmos aqui também, que é um outro tipo de E aí, açúcar Mister, tudo simples, bem? carboidrato simples, Olá, tudo né? bem? Nós tivemos a Tatiana, aula semana passada sobre Tatiana, rótulo. Tatiana, tem vários Oi. áudios abertos aí que tá dando muita interferência na sua fala. Esse negócio de aprender e soltar não é verdade. Ó, A controversa. Nós tivemos uma aula sobre rótulo semana passada. Eu não estou ouvindo os outros áudios, não. Vocês moram lá? não? Vieram passear? Ó, Querusa, Cristiane, Ah, eu tudo vi. com áudio aberto. Vocês estão me Tem ouvindo bem? Vanessa, tem Simone. Oi, peraí que eu vou fechar aqui. O da Cristiane que tá dando interferência. Aí vocês foi em São Paulo? Na casa de quem? Ah, não foi na casa das pessoas. Pronto. Fecha o de todos. Aonde que eu faço para fechar de todos? Eu nunca sei. Mas você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tô. Agora diminuiu a interferência. Eu acho que Tá. elas fecharam. É porque eu vi aqui que meu áudio estava baixo. Mas Joia. vocês me Não, tá ouviram? bom. Não, a gente estava te ouvindo, só que como começou a interferência, ficou assim, duas vozes, entendeu? Uhum. Agora tá ótimo. Não, beleza, então. Então, pessoal, nós precisamos entender essa questão, tá? Então, repetindo aqui: carboidrato simples, açúcar, mel, rapadura, frutas, tá? O açúcar do leite. Outra coisa, que também é o açúcar dos industrializados. Lembra que a gente teve uma aula de rótulo? O que que eu falei lá? Tudo que é xarope, né? Xarope de milho, xarope de glicose, açúcar invertido, maltodextrina.
Tudo isso também é açúcar simples. Só que é um açúcar simples o quê? Ruim, porque ele é o quê? Industrializado, tá? Então, tudo isso é carboidrato simples. O mel é carboidrato simples. Na verdade, ele tem pouquíssimas, quase nada de vitaminas e minerais, mas nada impede de eu usá-lo eventualmente. Agora, de novo, lembrando que qual que é o papel do carboidrato simples? Ser usado como fonte de energia imediata. Então, se eu vou fazer uma caminhada, se eu vou fazer uma corrida, eu posso usar ele como fonte de energia imediata. Não é interessante eu usá-lo ele puro e ficar em casa. Porque o que é que vai acontecer? Vou ter pico de insulina e isso vai transformar em gordura. Por quê? Porque eu não vou utilizar essa energia, tá? Agora, o carboidrato complexo, que é batata, cará, inhame, mandioca, os pães integrais, aveia, as fibras, né? Feijão, enfim, são carboidratos. O que que vai acontecer? Eles já têm mais fibra, eles já vão ser de uma absorção mais lenta, tá? Então não vai ter aquela absorção o quê? Imediata. E todo carboidrato que eu for consumir, sempre deixar ele mais al dente. Se eu puder guardar na geladeira, melhor, porque eu vou dobrar a quantidade de amido restante, tá? E isso vai me ajudar no controle da insulina. Então, lembrando, o problema não é a insulina, o problema é o pico da insulina. E aí, lembrando também do objetivo que eu tenho, tá bom? Porque a insulina pode criar gordura ou massa muscular, certo? Gente, mas não atrapalhou a aula, não, né? Agora que eu tô vendo aqui as mensagens, já tava tão focada aqui em falar que eu me perdi aqui, tá? Mas ficou claro, gente? Então, fruta é carboidrato, salada é carboidrato. E eu expliquei para vocês, tá bom? Por que que na vaquinha isso não é, na vaquinha favorece calorias e pra gente a salada não tem calorias, a salada crua. Por quê? Porque a gente não tem enzima que degrada. Agora, olha o tanto que é interessante isso daqui que eu vou falar. Então, já falando pra vocês, cenoura, kabuchá, tudo isso é carboidrato. Mas aí, por exemplo, se eu como a cenoura ralada, se eu como a cenoura crua, ela tem menos carboidrato que a cenoura cozida. Por quê? Porque quanto mais eu cozinho, mais amido eu vou ter naquela cenoura. É igual arroz. Quanto mais eu cozinho arroz, quanto mais eu cozinho a batata, quanto mais eu cozinho a mandioca, mais carboidrato eu vou ter. Por quê? Porque aquele amido que tava o quê? Não ia ser digerido, que é o amido resistente, ele passa a ser digerido. Por isso a importância de deixar tudo sempre al dente, tá? Então, purê é muito pior do que uma batata cozida ao dente. Uma batata assada, ela é mais calórica que uma batata cozida ao dente, tá bom? Eu vou abrir aqui agora para vocês para perguntas, tá bom? Que eu acho que esse tema aqui tem bastante pergunta. E lembre-se, nunca comeu carboidrato puro. Comece sempre pela proteína, ou seja, algo de origem animal, tá? Então, se eu gosto de comer pão puro, eu vou comer primeiro o ovo, depois eu como pão. Eu nunca vou comer a fruta pura. Eu como o ovo, depois eu como a fruta. Eu como o iogurte, depois eu como a fruta. Eu pico a fruta no iogurte. Ou eu como a castanha, depois eu como a fruta. Tá? Isso precisa ficar claro. Então vamos lá. Quem quer perguntar aqui? Vou Ô, abrir aqui para. Tatiana, Oi, pode perguntar. quando você fala, né? Tipo assim, para comer, quando eu gosto de comer puro, mas se eu como os dois associados, tudo bem. Não Por exemplo, entendi. você falou o pão e o ovo. Eu Uhum. posso comer um pão com ovo. Isso, O ideal é porque isso. você falou que a diferença é quando entrar, por exemplo, uma manteiga, uma gordura, que aí você pode desassociar os dois Não, e é porque comer, tem começar. gente que gosta de comer o pão puro, não gosta de comer o pão com Ah, ovo. Então come o entendi. ovo primeiro, depois come o pão com um pouquinho de manteiga, entendeu? Ah, tá, só para entender. Você podia dar um exemplo, por exemplo, a tapioca. Uhum. Você falou que é um carboidrato simples. Como deixá-la melhor? É sempre associando a proteína ou Isso. tem uma outra forma? Frango, atum, carne moída, tá? De novo, lembrando que queijo, eu não vou comer só a tapioca com queijo, a não ser que eu coloque o ovo na massa e fica uma crepioca. Porque o que que acontece? O queijo, o iogurte, o leite, apesar de ser do grupo da proteína, tem mais carboidrato que proteína, tá?
Entendi. Tá. A Andrea falou assim: eu amo comer frutas, mas eu não posso comer ela isolada. Aí o que que você vai fazer? O que eu orientei, ou você come ela de sobremesa, tá? Ou você come ela junto com iogurte, ou você come ela junto com a castanha. Nunca pura. E nunca antes da refeição, porque lembra, antigamente tinha uma moda, é melhor comer a fruta antes da refeição. Não existe isso, tá? Vou começar o café da manhã pela fruta. Não existe isso, tá bom? Quem mais, pessoal? Só o fato de comer primeira proteína? Sim, porque a proteína equilibra, Cristiane, o pico da insulina. Sim. Ela vai equilibrar, justamente esse é o papel da proteína. Que depois nós vamos ter uma aula só sobre proteína. Agora, lembrem-se que o carboidrato ele é importante para fornecer energia. O nosso cérebro só funciona com carboidrato. Ele não funciona com outro tipo de energia, tá? Então, quando você está em jejum há muito tempo, seu corpo vai transformar proteína em carboidrato. Aí você vai perder massa magra para fornecer energia. Então, a gente precisa o quê? A única fonte do nosso cérebro é carboidrato. Então, o carboidrato ele tem o papel dele. A insulina ela tem o papel dela. O problema é o pico da insulina. Então, toda refeição, o ideal é ter um carboidrato junto. Então, aí, por exemplo, à noite, às vezes, se eu vou consumir menos carboidrato, eu posso deixar o carboidrato da salada, da cenoura, do chuchu, da abobrinha. Eu não preciso comer o arroz à noite. Mas no horário do almoço, eu acho importante um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão. Muitas vezes a pessoa come um monte de besteira à tarde, por quê? Porque não almoçou direito. Aí ela fica com vontade de ficar comendo doce, ela quer matar a fome dela com besteira. O iogurte com fruta pode consumir, porque ele é do grupo da proteína. Ele tem carboidrato? Tem, que é a lactose, mas ele também tem proteína, então já consegue equilibrar. É igual a castanha é gordura e proteína. Então, só a quantidade de proteína que tem na castanha e a gordura já também equilibra essa glicemia da fruta. Quais alimentos dão mais energia para malhar? Então, a banana, ela fornece bastante energia, tá? A melancia, é, o mamão. Então, são frutas que têm mais carboidrato, tá bom? Uma coisa que é importante aqui, tá? O suco. O suco também, ele é um açúcar simples. E ele é um concentrado de açúcar simples, tá? Que não é recomendado. Então, sempre consumir a fruta, porque a fruta ela tem fibra, ela tem vitaminas e minerais. Se você vai lá e faz suco, você perde vitaminas, minerais e fibras. E concentra o quê? O açúcar do suco, tanto em caloria como em nutrientes. Então, você acaba perdendo os nutrientes. Então, o whey, aí pode às vezes usar o whey com a fruta sem problema algum. Pode jogar o pozinho do whey junto com a fruta, não tem problema algum. Mas aí vai depender se você vai usar isso antes ou depois do treino, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma corrida. A cada 1 hora, você precisa repor carboidrato. Então, aí você vai comer só a fruta, só a rapadura, só uma fruta seca, por exemplo. Você não iria ingerir o whey nesse horário. Por quê? Você precisa ter aquela energia imediata. Entendeu? Aí, às vezes, o whey você poderia usar mais depois do treino. Então, Elizabeth, os alimentos que dão saciedade por mais tempo são os carboidratos complexos, as fibras, tá? Então, uma batata, cará, inhame, mandioca. Então, quanto mais fibra tem, cambuchá, abobrinha, a salada, mais, como é carboidrato e o papel é dar energia, o que realmente vai te dar saciedade é a proteína. Por isso, equilibrar sempre com a proteína. Tá bom? Então, os carboidratos complexos, eles dão energia durante um tempo maior, mas não é muito tempo, tá? Porque o papel do carboidrato é fornecer energia. Esses whey's que são prontos, André, você pode usar ele às vezes de lanche da tarde, mas não é uma boa opção para pré-treino, tá? Até mesmo porque não vai ser usado como fonte de energia imediata, tá bom?
e também muitas vezes pode favorecer refluxo, ficar tomando isso antes do treino. Não é a melhor opção. A melhor opção antes do treino mesmo é o carboidrato, que vai te fornecer energia imediata, tá bom? Quem quiser aparecer aqui para mim, ligar a câmera para eu te conhecer melhor, ou quem puder ligar o áudio agora eu tô podendo ouvir o áudio de vocês. Ah, boa tarde mais uma vez, Tatiana. Eu queria saber, Cadê em você? Deixa eu relação. te ver. Não dá para abrir o vídeo, não? Está escuro, eu estou no carro, está escuro. Ah, tá bom, tudo bem? Tudo e aí? Tudo jóia, Suzete. Se quiser desligar, pelo menos agora eu já te vi. Pode perguntar. Ok. Então, eu queria saber, em relação aos batidos de frutas, se nós juntamos várias frutas, tem algum problema e não tiramos, não, pomos tudo completo, tudo inteiro, e fazer um batido e tem algum problema? Tá, vamos lá. Duas coisas. Interessante a pergunta dela, porque pode ser sua dúvida. Eu, por exemplo, amo salada de frutas. Então, eu posso consumir salada de frutas? Posso. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar 4 colheres de sopa de salada de frutas, 5 no máximo. Não vou consumir mais que isso, porque isso vai dar a porção de uma fruta. E aí eu vou colocar junto o quê? O iogurte. Eu não vou colocar junto a aveia. A aveia vai deixar aquele carboidrato mais complexo, porque ele vai ter uma lenta absorção. Mas é só carboidrato, tá? Eu não vou colocar granola, porque granola é carboidrato também, tá bom? Eu vou colocar, às vezes, um iogurte. Agora, fazer um leite, eu não sei se é o que ela, a dúvida da Suzete. Eu vou fazer uma vitamina. Eu posso fazer uma vitamina, eu posso pegar uma fruta e bater com leite, sem problema algum. Eu posso pegar uma fruta e bater com iogurte, sem problema algum. Tá? Ou eu posso pegar duas meias frutas para dar uma porção de fruta e fazer uma vitamina com duas frutas. Então, por exemplo, meia banana e uns 4, 5 morangos, sem problema algum. Posso fazer. É uma ótima opção de lanche da tarde. Aí eu estou equilibrando a proteína com o carboidrato. Ótimo. Mas não de pré-treino. Ok, obrigada. Ficou claro, Suzete? Eu tirei sua dúvida? Sim, sim, tirou. Obrigada. Então, beleza. Nada. Então, Andréia, sobre comer, depois eu vou dar uma aula para vocês sobre isso, né? Para ir pós-treino. Mas depende. Depende, porque, por exemplo, se você vai treinar depois do café da manhã, o ideal é você esperar 30 minutos para ir treinar, depois da sua refeição. Se você vai treinar depois do almoço, é importante você esperar 1 hora. Ah, o que comer depois do treino? Se você treinar às 10, comer uma fruta, por exemplo, aí vai chegar. O ideal é esperar uns 40, 50 minutos para comer, se seu objetivo é emagrecimento. Você já vai almoçar, você não precisa comer nada, você vai direto para o seu almoço. Então depende muito da rotina, né? Mas, sendo mais claro, o ideal antes do treino é o carboidrato e pós-treino a associação do carboidrato com a proteína. Ficou claro, André? Tatiana, Andréia, desculpa. Oi, pode perguntar. se eu associar a tapioca com chia, fizer a mistura, ela já fica um pouco, ela já chega a ser complexa, Ela a já fica massa um em pouco si mais já fica, complexa, ela já fica um mas pouco mais complexa, porque tem fibra, né? Então, ok, mas continua sendo carboidrato. Então, vocês podem ver não, na prática. Então, eu vou comer um macarrão integral. Você comer um macarrão integral só com molho de tomate. Você vai ter uma saciedade até certo ponto, uma saciada. Agora, se você come esse mesmo macarrão com uma carne moída, você vai ter uma saciedade durante um tempo bem maior, por causa da proteína. Então, por mais que o carboidrato complexo ele te promova uma saciedade um pouco maior, ela é temporária, ela não se compara à proteína. Então, a proteína é necessária estar presente. Ah, muito claro, vem fazendo tudo errado. Uai, que bom que você pelo menos aprendeu agora, Andréia. Você pode consumir. Tá? Semente de abóbora, girassol, ótimo. Eu gosto de usar, inclusive, na salada. Tá? É uma ótima opção, riquíssima em vitamina E. Mas aí, de novo, o que a gente precisa ter em mente é o quê? Então, por exemplo, daí já vai ter semente, tem um pouquinho mais de gordura, né? Então, eu preciso controlar essa quantidade,
entendeu? Eu preciso controlar essa quantidade, para não ficar calórico também por causa da gordura, tá? Mas você pode comer com as frutas, sim, Andréia, sem problema algum. Só controlar a quantidade. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa tá comendo de forma saudável, mas tá comendo 10 castanhas. Gente, lá no meu Instagram tem muita informação também, tá? Quem não me segue, aproveita aqui para me seguir. É Tatiana J. Pontes, tá? Tem muita informação sobre isso também. Oi, Oi, tudo bom, Tati, Cristiane? tudo bem? E você? Tati, uma perguntinha. Treinar em jejum, é bom a gente treinar em jejum? Eu treino em jejum, por exemplo, depende, né? Então, assim, na nutrição não existe o é ou não é. Pode, é uma opção. É para todo mundo, não. Uma gestante não é recomendado treinar em jejum. Uma pessoa que é diabética, uma pessoa que tem hipoglicemia, não é recomendado treinar em jejum. Então, assim, não é porque você comeu algo antes de treinar que vai atrapalhar o seu emagrecimento. Se você consegue treinar em jejum, beleza, é uma estratégia. Não tem problema algum. Uhum. Tá? É uma Ajuda, estratégia. ajuda mais, né, Tati, no emagrecimento, treinar em jejum? Então, depende. É igual eu falo, depende. Por exemplo, se você comer um montão à noite e vai treinar em jejum no outro dia, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque no fim das contas, o que conta é a quantidade de calorias ao longo do seu dia. É você fazer déficit calórico. Tá? E o déficit calórico, ele engloba você o quê? Comer menos e gastar mais. Entendeu? Então não adianta nada você treinar em jejum e depois comer muito ao longo do dia. Isso não vai fazer diferença alguma no processo de emagrecimento, por exemplo. Entendi. Tá? Tá certo. Mas é uma estratégia. É uma estratégia para potencializar a queima de gordura, para ajudar, sendo bem feito e controlando o sono, a água e a quantidade de calorias ao longo do dia, sim, é uma opção para Tá certo. potencializar essa queima de gordura. Tá bom? Tá bom, obrigada, Tati. Obrigada a vocês, gente. Tô gostando de ver um monte de pergunta aqui. Adoro quando vocês participam. Deixa eu ver aqui que daqui a pouco vai cair. Quais alimentos posso comer na ceia à noite, Elizabeth? Então, Elizabeth, depende, né, de todo o contexto. Mas é bom evitar carboidrato à noite. Por quê? Você não quer produzir insulina à noite, não é verdade? Porque você não quer estocar. Então, se você consumir muito carboidrato, você vai produzir insulina. Então, às vezes, uma fatia